A Vidrolite comemora 10 anos em Sinop. Seguindo as tendências do mercado, oferecemos sofisticação e maior integração nos ambientes com vidros e alumínio. Premiado pela 5ª vez na pesquisa Mérito Logista. É o reconhecimento do nosso trabalho. Vidrolite e Blindex, segurança acima de tudo. Avenida do Jacarandás, 2742. Fone 3531 1524. Bom dia, Sinop! Ele já foi paneleiro, feirante e chaveiro e com apenas 17 anos mudou-se com sua família para Sinop no ano de 1983. Seus pais montaram uma pequena mercearia para que ele e seu irmão pudessem trabalhar. Pouco tempo depois, passou a ser funcionário público da gestão do então prefeito Geraldino Dalmaso, onde atuou como fiscal. O sangue de empreendedor falou mais alto e, alguns anos depois, fez com que ele buscasse recursos para abrir o seu próprio negócio. Casado com um descendente de japonês, foi para o Japão. Mais um tempo depois, onde trabalhou muito, volta para Sinop e abre então uma pequena empresa, a empresa que vocês hoje conhecem como Porto Tintas. Eu falo hoje com Ivo Alves Porto, mais conhecido como o Ivo da Porto Tintas. Ivo, bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua presença no Norte Empreendedor. Eu que agradeço. Ivo, então você já foi paneleiro, chaveiro, feirante. Me conta um pouco disso. Antes de eu vir para cá, para Sinop, lá no Paraná, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu acredito que essa nossa geração, a maioria das pessoas teve um pouco disso, né? Uhum. E eu trabalhei como feirante, numa quitanda de japoneses. Depois eu trabalhei também como chaveiro, já na cidade de Londrina. E antes um pouquinho disso, eu também fui vendedor de panela. Paneleiro. Paneleiro, ia vender de casa em casa. Uhum. E com 17 anos houve a oportunidade, meu pai já estava morando aqui em Sinop, onde estava ainda tudo muito primitivo, começando Sinop. De Cuiabá para cá era tudo chão, não tinha nada de asfalto. E aí nós viemos para cá. Meu pai então abriu uma pequena mercearia, ficamos trabalhando lá um tempo. E no ano seguinte apareceu uma oportunidade de eu trabalhar na prefeitura. Na época, o seu Geraldino Dalmaso era o prefeito. E lá com quem eu tive um prazer enorme de trabalhar. E lá eu fiquei trabalhando durante 5 anos. 5 anos você trabalhou como fiscal na prefeitura de Sinop? Fiscal da prefeitura. Seu Geraldino Dalmaso. Exatamente. Foi o segundo prefeito, né, de Sinop? Foi o segundo prefeito. Segundo prefeito. Então naquela época era tudo muito complicado, muito difícil, mas na medida do possível que podia ser feito, né, a gente ia fazendo na prefeitura. Eu vi de 83 para 84, 85 que foi asfaltar de Cuiabá para cá. Foi. Então o presidente Figueiredo, né? Exatamente. Nós temos fotos aí do Figueiredo inaugurando o asfalto, né? Aliás, inclusive, quase que no dia que eu estava casando, o presidente Figueiredo, ele veio aqui em Sinop, quase que o pessoal lá da prefeitura ainda levou ele no meu casamento. Olha só. E ter a honra de ter o presidente do Brasil como visitante. Mas foi desse jeito. Eu conheci a minha esposa, ela trabalhava lá na prefeitura e faltando um ano para terminar o mandato de Geraldino, nós casamos. E aí, depois que trocou de prefeito, eu saí da prefeitura, fiquei trabalhando ainda 2 anos já com uma empresa, eu montei um chaveiro aqui na época, montei também uma empresa de carvão. Carvoeiro você já foi? Carvoeiro também. Você queimava o carvão também? Queimava o carvão. Você já foi carvoeiro então? Já fui, já. Nossa, carvoeiro. E comprava embalagem de fora, embalava e saía vendendo aqui em Sinop e na região. Certo. E aí depois, as coisas muito difíceis, apareceu aí a oportunidade de ir para o Japão. Ir para o Japão. Exatamente. Como eu sou casado com uma descendente. Em que ano que foi, Ivo? Isso foi em 1991. 91. Tava uma febre, assim, todo mundo indo para o Japão, não era? Eu acredito que foi a melhor época
para se trabalhar. Foi o auge das pessoas que poderiam ir para o Japão e ganhar um pouco de dinheiro, né? Um pouco de dinheiro. Foi a melhor época. E aí eu fiquei lá em 91 e 92. E quando viemos de lá para cá, eu aí então resolvi montar a empresa. O que você... Me fala uma coisa aí, você trabalhava no que lá no Japão? O que você fazia lá? Lá no Japão eu trabalhei numa indústria de carro da Mitsubishi. Da Mitsubishi. Lá eu trabalhava na linha de montagem e o meu setor era colocação de vidro. Vidro traseiro, vidro dianteiro e mais algumas coisinhas que tinha que fazer no carro. Então era muito corrida, era cerca de 450 carros por turno. Por turno. É muito trabalhado. Me fala uma coisa, eu não sei se alguém já me falou, disse que lá eles não servem água, é chá, você tem que beber chá o dia inteiro, é verdade isso? É verdade, lá não se tem o costume de tomar água, lá o que se toma é chá. Tanto é que lá dificilmente você vê um japonês gordo, é sempre magro, bem, com uma aparência boa, né? Toma diurético o dia todo? O dia todo. Ô Ivo, então você voltou do Japão 2 anos depois e aí começou a fazer uma pesquisa para poder montar a Porto Tintas. Eu voltei em 93, início de 93. Tem um cunhado meu que já mexia com tintas na época, né? Sim. E na realidade, naquela época, eu estava com vontade de me mudar para Cuiabá. E quando eu voltei, até cheguei para Cuiabá, ver alguma coisa por lá. Sim. Mas pensando bastante, fazendo pesquisa, conversando com as pessoas, e aí eu vi que aqui era mesmo o nosso lugar. Aqui em Sinop mesmo. Aqui em Sinop. Né? Sua esposa também foi trabalhar com você no Japão? Vocês foram juntos? Foi, minha esposa foi. E a minha filha mais velha, ela tinha 2 anos na época, também foi. Fomos com a minha sogra, afinada sogra, né? E meu sogro já estava lá no Japão. Então nós ficamos morando todo mundo junto lá durante o período de 2 anos. Ô Ivo, lá no Japão, vamos abordar um pouco dessa questão da disciplina do japonês, porque eu acho que quem tem essa experiência de trabalho no Japão também pode aplicar isso na sua empresa. É válido aprender, além de que quase todas as normas de disciplina, de persistência que a gente tem assistido em muitas palestras e muitos cursos vêm, né, da teoria dos japoneses. Você com certeza observou isso no Japão, aprendeu alguma coisa disso lá, da disciplina, da persistência, né? Esse rigor em produzir, em gerar qualidade, como que era isso lá? É verdade, os japoneses, eles têm, assim, como filosofia, persistência em tudo aquilo que faz. Então, você vai aprender alguma coisa lá no Japão, estou falando de mim, né, onde eu trabalhei na Mitsubishi. Então você fica naquele serviço, naquela posição de trabalho até você aprender. Então é muita insistência, muita persistência. Então os japoneses, tudo que eles vão fazer baseia muito na persistência. Na persistência. A maioria dos brasileiros que vão para lá trabalham em linha de montagem, né? E a linha de montagem são ações repetitivas e talvez isso que tenha origem aí de treinamento incessante, exaustivo, para você não errar, para você fazer para eles terem uma mão de obra eficiente e eficaz, né? Então talvez seja isso. Exatamente. O tipo de serviço que nós brasileiros, a grande maioria, fazia lá, era aquele serviço meio que robotizado, né? Então, na linha de montagem, você aprende a fazer uma coisa no carro, é aquilo que você faz. Então, eles te colocam lá alguém para ensinar você, e primeiramente, você fica olhando 2, 3, 4 dias. Depois, você começa a fazer um pouquinho, no outro dia, mais um pouquinho, e assim sucessivamente. Então, não tem como você não aprender. Você aprende. Tudo na base da persistência. A gente pode observar aí os produtos que estão vindo da Coreia e da China, depois que eles aprenderam a copiar o mesmo processo de desenvolvimento de tecnologia que os japoneses aprenderam pós-guerra, olha só quem é a China hoje, praticamente a primeira potência econômica do mundo, e a Coreia está indo junto, né? Nós temos diversas marcas de carro aí rompendo barreiras, inovando
criando formas diferentes de se trabalhar. Você pega a Hyundai, por exemplo, que a cada 90 dias lança um modelo de carro praticamente, né? E hoje tem concessionária praticamente no Brasil inteiro, né? E lança na linha de carros de luxo, inovando com todo tipo de acessório, né? Quebrando barreiras e gerando tecnologia aí para o mundo inteiro. Então, quem trabalhou no Japão, com certeza, aprende também um pouco desse perfil japonês de trabalhar. Agora, a vida lá é mais difícil, né? E eu acho que essa rigorosidade deles também passa um pouco para o comportamento social deles. O brasileiro sofre um pouco nessa questão lá, né? Sofre porque exatamente essa vida, esse tipo de comportamento passa para a vida emocional. Então as pessoas, os brasileiros principalmente que vão trabalhar lá no Japão, onde eu estive, sofrem muito com isso aí, porque não é o mesmo calor humano que a gente sente aqui no Brasil. Uhum. Então lá a gente tem que se adaptar a tudo, se adaptar a todos, e não é fácil. A alimentação é diferente. A alimentação é diferente, os costumes são diferentes, tudo é diferente. Então você tem que estar com a sua mente, o seu coração voltado para um objetivo. No caso, ir lá trabalhar e fazer uma economia para que você possa voltar para o Brasil e poder desfrutar de uma vida melhor. Aí empreender, fazer esse dinheiro se transformar em algum tipo de empresa ou alguma forma de investimento, né, que faz isso. Nós podemos sim acompanhar muitas pessoas que foram para lá. Eu inclusive tenho parentes que foram várias vezes para lá, somando junto ficaram mais de 10 anos lá. Mas você que está em casa, está acompanhando aqui, eu estou falando com o Ivo Alves Porto, proprietário da Porto Tintas, né? Esta grande casa de tintas que tem em Sinop hoje. Conheço pessoalmente a história da Porto Tintas, porque acompanhei a Porto Tintas quando ela ainda era ali na Júlio Campos, em frente ao Banco do Brasil. Conheci o Ivo lá, na época eu ainda era contato comercial de um veículo de comunicação. Atendia ele muitos anos. Na época em que o Ivo quis aumentar seu investimento, seu empreendimento, também pude acompanhá-lo, né, e ver o crescimento da sua clientela, de como ele tratava seus clientes, de como ele tratava seus funcionários e da perspectiva que ele tinha para Sinop. O Ivo, todo mundo já conhece, né? A Porto Tintas hoje está ali na Itaúbas, na Avenida das Itaúbas. Foi um dos primeiros prédios a serem construídos na Avenida das Itaúbas, quase não tinha nada lá. Na época eu conversava com o Ivo sobre esse investimento que ele fazia e a visão que ele estava tendo daquela avenida. A mesma coisa que nós pensamos hoje da Avenida André Maggi, né, que está sendo uma grande janela de investimentos aí para outros negócios, para outros habitantes, né? A Rede Machado também acabou de abrir lá na Avenida André Maggi um novo empreendimento, a Guariapari também. Mas antes disso, há 2, 3 anos atrás, a André Maggi era uma avenida parada. E a Itaúbas também era uma avenida, naquela época, que não tinha muito movimento. O movimento era na Júlio Campos, né, Ivo? Exatamente. Naquela época o movimento se concentrava apenas e tão somente na Avenida Júlio Campos. Uhum. Apareceu essa oportunidade de comprar esse terreno, na época não tinha nem asfalto lá. Nem asfalto. Mas eu olhava no mapa de Sinop e via que aquela avenida é a avenida central da cidade. Ivo, só um pouquinho. Eu vou deixar você aguardando o próximo bloco, deixar você com um gostinho na boca de quero mais, para conhecer essa história do porquê o Ivo teve a visão de investir na Avenida das Itaúbas. E você que hoje está vendo as outras avenidas de Sinop, pode ter o mesmo sonho. No próximo bloco. A Vidrolite comemora 10 anos em Sinop. Seguindo as tendências do mercado, oferecemos sofisticação e maior integração nos ambientes com vidros e alumínio. Premiado pela 5ª vez na pesquisa Mérito Logista. É o reconhecimento do nosso trabalho. Vidrolite e Blindex, segurança acima de tudo. Avenida do Jacarandás, 2742. Fone 3531 1524.
Estamos de volta com o programa Norte Empreendedor e eu estou falando aqui com o Ivo Alves Porto, conhecido como Ivo da Porto Tintas. Ivo, então você resolveu, depois de montado a Porto Tintas ali na Júlio Campos, teve uma experiência interessante. Quando você abriu ela ali logo no começo, Ivo, como que foi? Teve dificuldades? Você teve assessoria? Buscou a assessoria de algum órgão? Ou você, com esse aprendizado que você teve no Japão, mais essa experiência desde garoto trabalhando, foi tocando o seu negócio? E como é que foi isso? Olha, na época foi a vontade de vencer, foi, claro, conversando com alguns amigos, né, pessoas que já trabalhavam, meu cunhado, e a realidade foi na prática mesmo que eu busquei conhecimento, né? E então, claro que houve muita dificuldade no início. Eu me lembro que quando eu comecei, eu trabalhava somente com tinta imobiliária. E depois, passou uns 3 anos, 4 anos, eu comecei a colocar tinta automotivo, tinta industrial. E aí eu fui, né, me envolvendo mais. Mas no começo foi muito difícil. Você aumentou o mix de produtos para poder permanecer no mercado, conquistar novos segmentos de clientes. Aumentei o mix de produto para poder atender melhor os clientes, aumentar o número de clientes, né? E buscar melhorar cada dia mais, né? A Porto Tintas, você abriu ela então em que ano ali na Júlio Campos? Eu abri ela em setembro de 93. Setembro de 1993. Exatamente. Eu cheguei em Sinop em 16 de janeiro de 94, então fazia quase um ano que você quase um ano, né, que você estava instalado. Peguei você ali, atendi você no começo ali. Ô Ivo, então você começou ali em 93, o movimento era só na Júlio Campos. Quanto tempo depois você